O canal P2BG tem o apoio da Bravo Jogos, sua loja de board games. Galera, P2 por aqui e bem-vindos a mais um vídeo no canal P2BG. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre Keep the Heroes Out. Esse jogo que recentemente veio para o Brasil através da Conclave, né, pessoal, que é aí do autor Louis Bruet, que inclusive ele já lançou jogos de toda a linha lá do Dwarfs, né, e entre outros. E eu particularmente gosto muito da comunicação visual que ele usa, né, acho que fica bem simpático. Nós vamos olhar aqui alguns componentes, né, sem ficar de uma forma tão infantil. Então eu acho que a melhor palavra é essa mesmo, ele fica simpático, né, fica ali divertido de ver, lúdico, né, mas ele vai agradar aí tanto adultos, né, quanto as crianças, que inclusive, falando desse jogo, né, que ele está aqui recomendado para 14 anos, eu acredito que seja mais por conta do tema, porque eu penso que aqui tranquilamente podemos jogar, né, com crianças aí a partir de 10 anos, né, eles já vão conseguir uma interação bem bacana. Tá? O jogo leva em torno de 40 minutos cada missão aqui, né? Nós temos 20 missões diferentes, que eu também vou falar a respeito disso. Então, em torno de 40 minutos, né, aproximado, algumas missões que vão ter mais objetivos, talvez um pouco mais, né? E ele é de 1 a 6 jogadores, pessoal. Então, tem uma amplitude bem legal aí com relação ao número de jogadores, tá? Antes da gente começar, né, vale reforçar que você encontra aí Keep the Heroes Out, né, os outros jogos também do Louis Bruet, assim como o catálogo da Conclave, lá na Bravo Jogos, que é a sua loja de board games. Logo que eu abri a caixa, né, falando um pouco dos componentes, eu me deparei com dois livros aqui, né, um sendo de regras e um de masmorra. Né? Então, até uma coisa que eu vou compartilhar com vocês é, não se assustem, né, de repente com a quantidade de conteúdo ou de componentes, como eu falei que dá para jogar com crianças a partir de 10 anos, porque depois que a gente pega, né, o jeito que o jogo segue aqui, ele fica muito simples, né, e muito bacana, por sinal, também de jogar. Né? Então aqui, no livro de masmorras, nós vamos ter as 20 missões, né, como nós fazemos aí a montagem. Então aqui eu fiz a montagem para exemplificar a missão número 1, que é o Caldeirão da Bruxa. Né? Então ele está aqui, ó, dessa maneira, só que aqui na mesa nós vamos olhar dessa forma aqui. Tá? Então nós já usamos as peças de tiles aqui de mapa, né? Que elas são 12 peças, então aqui nós usamos 10. Nós temos outras duas aqui que para essa missão ficaram de fora. As peças são apenas face única, tá? Então nós sempre vamos usar isso aqui e mais essas duas peças em outras missões, tá? E ele traz então ali as 20 missões da maneira que a gente monta, tanto com as cartas que eu também vou mostrar, que entram em cada missão, que elas já estão numeradas, né? Isso ajuda bastante. Como também alguma regra especial, como essa que nós temos aqui, que essa missão, né, do Caldeirão da Bruxa tem uma ação aqui que acontece, né? Que a gente precisa cumprir ali uma tarefa para não perder, de repente, uma carta. Tá? Então o livro de regras tranquilo e o livro aqui que é só de masmorras, tá? Bom, falando um pouco da história, né? Geralmente a gente está acostumado a jogar com os heróis, né? Para quando a gente vai explorar a masmorra e tudo mais. Aqui nós somos os monstros que moram dentro da masmorra e nós vamos evitar que os heróis venham roubar os nossos tesouros. Tá? Então o objetivo do jogo é justamente proteger a masmorra, né? Então aqui a gente coloca aleatoriamente os tesouros de número 1, 2 e 3, porque o único que a gente sabe o que tem no verso é o tesouro de número 4, porque se eles tomarem esse tesouro aqui, a gente perde o jogo imediatamente. Tá? Então não é novidade, só temos um, né? E aqui com esse desenho dessa caveira aqui. Agora, o restante, ele vai dar um efeito diferente. Ó. Quando eles tomam o tesouro, você pode perder uma carta, né? Todos os jogadores perdem ou uma carta ou um recurso, enfim. Eles fazem uma nova jogada, então a gente tem algumas ações que os heróis vão poder fazer. Tá? Então assim, nós defendemos a masmorra em 2 ondas das cartas, nós vencemos o jogo. Então a nossa missão aqui é defender o tempo todo, e em contrapartida, se os heróis conseguirem pegar o tesouro número 4 a qualquer momento, porque eles não precisam cumprir aqui os números 1, 2 e 3 para chegar no 4, porque na verdade esse número ele representa a quantidade de heróis que precisam ali naquela sala para poder pegar esse tesouro. Então é claro que fica muito mais fácil, né, eles cumprirem 1 e 2 antes de ir avançando,
mas se por acaso a gente tiver aqui qualquer descuido na sala do cofre, né, que é esse tile aqui, onde está inclusive a minha dragoa vermelha aqui, que eu vou falar um pouco dela também, eles vão e tomam e a gente perde o jogo, tá? Essa primeira missão achei tranquila, apesar de a gente ter a possibilidade de ajustar o nível de dificuldade. Então aqui é o modo família, né? Nós jogamos de uma maneira, na versão mais fácil, vamos dizer assim, né? E você pode incrementar a dificuldade. Então por isso que eu falei que ali a partir dos 10 anos, né, no modo família, ele vai ficar muito gostoso, muito interessante de jogar. Tá? Ou até mesmo pessoas que não têm tanta familiaridade, né, com as mecânicas ou estão chegando no hobby, é um jogo que a gente pode fazer, né, esse equilíbrio. Tá? Então, falando das cartas, né, nós temos aqui as cartas de guilda, onde eu já até coloquei aqui, né, ó, a carta número 1, que é a da bruxa, que ela entra nessa missão, e aí nós temos as cartas dos heróis, né? Então, cada herói também tem ali um poder específico quando ele entra, né? São esses daqui, e a gente regula através desse tile. Então, aqui nós temos, no nível fácil, nós vamos abrir uma carta desse deck que fica aqui em cima, né? Nós vamos abrir uma carta na vez de ação dos heróis. Porque toda vez que um jogador termina, né, as suas ações com os seus monstros, a gente tem uma ativação dos heróis. Isso na primeira onda, nesse modo família, que é o modo fácil. Depois que o baralho correr inteiro, né, considerando uma carta, o jogo vai ficar ainda mais rápido, porque nós vamos virar para a segunda onda. E aí, que nem aqui, ele já está falando que seriam 3 cartas, né? Nós vamos usar esse tile com essa face, número 2. Então, vamos usar o número 1 aqui e essa face número 2. E aí, terminando todas as cartas novamente, a gente vence. E isso sim, em nenhum momento a gente tiver o tesouro número 4 saqueado. Deixa eu mostrar os componentes aqui. Pessoal, achei os componentes bem bonitos. Ó, temos vários componentes em madeira. A maioria dos personagens, eles possuem mais de um, né? O único, na verdade, que possui um é a dragoa vermelha, que tem aí, tá até aqui na caixa, né? Ó, de forma bem destacada, né? Então, assim, ela possui, em contrapartida, são 5 pontos de vida, tá? A maioria desses daqui, eles possuem só um ponto de vida, então quando ele leva um dano, um ataque ali, ele já sai ali da masmorra, tá? Já a dragoa vermelha, falando aqui um pouco dela, aqui tá a carta, todos eles têm, né, a sua carta ali de covil, né? Então, que nem ele mostra aqui onde ela começa e o seu poder especial. Então aqui ela é apenas um meeple mesmo, né? E aí ela tem 5 de vida e todos começam com 10 cartas na mão. Tá? As cartas são diferentes de uns para os outros. Eu vou mostrar aqui a do Slime, né? Que foi o segundo personagem aqui, inclusive, que nós jogamos. Então a dragoa ela pode recuperar vida. E aí, até mostrando o componente aqui dos corações, ó, conforme ela leva o dano, a gente vai colocando essas pecinhas de coração aqui em cima da carta dela de covil, tá? Então, nós podemos curar aqui, né, os danos com uma ação aqui de ativar, e aí ela permanece no jogo. Então ela tem realmente muitos poderes de ataque, né? Eu percebi que o deck dela tem vários poderes de ataque, enquanto do Slime ele tem muitos de defesa, tá? Então isso é bacana, que forma um conjunto interessante para a gente poder ali defender a nossa masmorra. Tá mostrando aqui então o Slime, né? Esse daqui, ó, ele tem... ele começa com 4, né? Nessas salas, as salas têm as suas marcações. São 8 no total, né? Que existem dele. Cada um tem um ponto de vida, né? E aí as mesmas 10 cartas. Então a gente olhando aqui, ó, as cartas são marcadas em cima, né, respectivo de cada monstro, né? E aí eles possuem, ó, essas com escudo são as de defesa, né? Aqui as de movimento e esse aqui o de ativação. Nós vamos reparar que as salas, vou usar esse tile aqui para mostrar de perto. Aqui, se nós fizermos a ativação dessa sala, nós ganhamos um livro. Então aqui nós temos, né, algumas fichas também. Livro, moeda, armadilha, aqui a ficha de primeiro jogador. Então nós ganhamos um livro que ele pode ser carregado com... Na verdade, os nossos personagens, ao se movimentar, eles podem carregar um item, né? Então a gente pode carregar o livro para trazer até uma sala que a gente troca esse livro por uma carta especial. Então, com o jogo, a gente também constrói o nosso deck, né? Então vou mostrar aqui para vocês esse deck especial, né?
aí começa a incrementar as nossas ações, né? Então, ó, com aquele símbolo que está lá, né? Nós temos aqui, nós pagamos um livro para poder escolher uma carta dessa. Ficam sempre 5 cartas aleatórias abertas, né, no deck ali de cartas especiais. E dessa forma a gente vai construindo o nosso deck para poder melhorar as nossas ações. Tá? Então ele é um jogo de construção de deck também, né? Além da defesa da masmorra, né? É um jogo que a gente também vai construindo o nosso deck para poder ter mais efetividade nas nossas ações. Tá? Então aqui para finalizar, pessoal, eu tinha comentado da ação do sapinho aqui, né? Ó, essa sala aqui em específico, que é o esgoto, a gente ativando, ela vem um sapinho para cá e a gente pode carregar ele como movimento de ação até entregar ali onde está o caldeirão, né? E aí quando a bruxa aparecer, a regra especial dessa missão é justamente entregar um sapo para a bruxa faminta, né? Ali no caldeirão. E se caso for o momento que ela aparecer, que ela é revelada na carta de guilda, né? Ó, nós não tivermos o sapo para pagar, todos os jogadores perdem uma carta. Tá? Então as missões devem seguir mais ou menos com esses objetivos, né? Eu vi aqui, eu estava mostrando para vocês aqui os componentes. Aqui está o deck, né? Que são as cartas que entram nas missões. Então, ó, chama atenção, por exemplo, ó, na missão número 2 nós já temos 4 cartas. E dá uma olhada na última, pessoal. A quantidade de cartas que tem na 20ª masmorra, né? O 20º mapa ali de masmorra. Então vai se tornando mais desafiador, né? Mas bem bacana. E aqui o deck de personagens, né? Que são daqueles meeples que eu mostrei ali, né? Então tem uma variedade bem interessante para a gente poder escolher. Aqui, curiosamente, nós temos uma prisão para enviar os heróis, né? Os heróis são representados por essas fichas. Então eles entram aqui exaustos, né? Quando a gente envia ali para a prisão para poder sacar 3 cartas. Só que quando entra o mago em jogo, ele liberta, né? Ele ativa todo mundo que está aqui e coloca em jogo, tá? Então a gente corre o risco aí, né? De prender os heróis e isso se voltar contra a gente. Mas muito bacana, pessoal, divertido o jogo. Vou jogar outras missões aqui também. Então isso é muito do que eu pude ver aqui, pessoal, jogando Keep the Heroes Out. Espero que vocês tenham gostado, que em breve esteja também na mesa de vocês. Bons jogos e até o próximo vídeo.